Fala pessoal, esse é mais um episódio do Startse Tech e como sempre eu tô aqui com o Marcelo de Castro da Eureka. Fala Marcelo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Cloud Computing, o que é essa tecnologia, para que ela serve. Já não é algo mais tão novo, mas é um assunto que vale a gente desmistificar aqui como a gente sempre faz. Startse Tech. Para começar essa história, eu gosto muito de contar causos e histórias de quando é que essas coisas surgiram, né? Mas se a gente for voltar lá atrás de quando nasce a primeira cloud que nasceu foi a da Amazon, né? E aí isso nasce por uma questão de que a Amazon estava crescendo muito como e-commerce, estava construindo uma série de data centers, construindo uma capacidade tecnológica gigantesca, e aí dá um clique lá neles um dia e fala, putz, eu aprendi a ser muito eficiente em construir data center e operar serviço de tecnologia. E se eu alugar um espaço ocioso aqui da minha infraestrutura e começar a ganhar dinheiro com isso. Lá em 2006, então, nos idos de 2006, isso já faz um bom tempo, nasce a AWS, que até aquele momento todo mundo que trabalhava com tecnologia, quando ia montar um projeto, não sei o Marcelo, mas eu sempre que ia montar um projeto, você tinha que planejar pelo menos 90 dias para você receber as máquinas, para depois você ter mais 30 dias de instalação das máquinas, para daí sim o teu sistema poder ser instalado lá e tudo mais. Não, é assim, ó, pra quem nunca... Então assim, num resumo, o que é uma cloud? Então espera aí, vocês estão querendo dizer que esse negócio é tão misterioso que todo mundo fala e ninguém entende, simplesmente são computadores alugados de outra empresa que fica no data center deles? Sim, é isso. Mas continue ouvindo o episódio, não é só isso, não fica só com esse resumo, né? Também não é tão raso assim. Mas sim, é isso. O que você tá fazendo com a cloud é assim, alguém tem um data center, pra quem não sabe o que é o data center, é aquelas salas enormes, cheias de rack, cheio de computador, que fica normalmente enterrado em algum lugar. Então, isso é um data center. E a Amazon é aquela coisa, né? Ela tava tão grande, já tava com tanta capacidade de computador, ela falou, pô, eu podia alugar isso daqui pra fazer receita. Porque o que o Gustavo disse, gente, assim, pra quem não é de tecnologia, quem é de tecnologia, principalmente da área de criação de produto digital, era sempre a mesma coisa. Putz, onde as coisas rodam? Antigamente rodava tudo no desktop, né? Então você não tinha muita coisa não tinha muito o que fazer. Você tinha um aplicativo que você desenvolvia pra rodar na estação da pessoa, no computador da pessoa, e no máximo você tinha um servidor que tinha banco de dados. Era isso. Não fugia disso. Quando as aplicações de internet começaram a se popularizar, vamos falar isso dentro das empresas, né? Então as empresas decidiram parar de fazer os seus aplicativos internos, né? Pararam de fazer pra rodar na máquina da pessoa, do funcionário, e eles são um site como é a internet. Então como é que tem que fazer? Então agora a gente tem que ter um data center, isso aí. Então vão ter lá hacks com computadores. Então vocês podem construir, tá bom, então vamos lá. Como é que constrói uma aplicação? Então você começa a pensar, bom, eu preciso de um servidor para rodar o site, eu preciso de um servidor de banco de dados, pelo menos. Então é 60 dias antes, aí tem que pedir para comprar, qual é a marca, aí você tem que fazer... assim, eu tô cortando, né, Gustavo? Aquela parte gostosa é de especificar processador, máquina, qual é a CPU, quanto de memória RAM, quanto de disco, qual é o tipo de disco. Aí você vai falar, gente, é complicado assim? Não, é mais complicado que isso. E normalmente, quem conhece do mundo corporativo, você tem que escrever uma RFP, que você tem que soltar pro mercado vamos ver, tem que ter 3 concorrentes. Compra a máquina, vai pro financeiro, aquele que todo mundo conhece. A máquina chega. Agora você usa? Não. Aí você chama o seu engenheiro de infraestrutura e fala pra ele, olha, então, tem esses computadores, tem que colocar no data center. Se você não planejou, o cara vai ficar louco, porque ele não tem espaço no rack. E sim, os computadores têm que ser encaixados nos racks. Por quê? Porque eles têm que ser refrigerados. Tem essa também, porque toda essa estrutura ainda gera muito calor, consome muita energia elétrica. Depois que instalou confortavelmente ele no lugar que ele vai ficar, tem que instalar o sistema operacional, tem que configurar o sistema operacional, tem que fazer os links entre as máquinas, todo o cabeamento de rede. E isso o time de desenvolvimento tá lá, assim, né? O que pode adiantar, adianta. O que não adianta, fica parado. E eu já vi time de desenvolvimento chegar até um certo ponto deles virarem e falarem assim, tá, sem a máquina eu não consigo evoluir. Aí olha pra você que é gestor e fala, cadê a máquina? Aí você, então. Tá instalando. Algumas delas ainda estão na caixa. E nessa brincadeira foram 4 meses de projeto. Não, e outras vezes você não pode comprar uma máquina só, né? Tinha essa, né? Porque, mas tem que comprar... Não, às vezes você tem que comprar 4 servidores web. E às vezes você tem que comprar 5 servidores de banco de dados. E aí você tem que ver se a infraestrutura da rede aguenta, que senão você tem que comprar mais dispositivos de rede para expandir a rede local do lugar. Gente, assim,
É de uma complexidade gigantesca quando você trata com essa gestão de data center e de compra de máquina Que no física. final, o que quer dizer? Isso sai caro demais. Sempre saiu caro demais. É sempre muito complicado. E não só o custo do equipamento, que o equipamento é caro, mas esse custo todo de mão de obra. Imagina esse essas coisas queimam, né? Elas queimam, elas param de funcionar. Você tem que fazer a atualização do sistema operacional. Porque ninguém faz, tá? Alguém tem que ir lá de madrugada, baixar todo o sistema e fazer update do sistema operacional. Tem segurança, isso que a gente nem entrou na parte de segurança, né? Também não vamos entrar, né? Mas quem cuida de um servidor, quem cuida de um data center, assim, sabe que o trabalho é descomunal. Aí vem uma Amazon e fala, quer comprar algum servidor? Quer alugar uns servidores aqui comigo? E todo esse trabalho, imagina que você é sei lá, vou pegar o caso da própria Amazon, uma varejista. O negócio dos caras é comprar e vender e ganhar dinheiro nessa compra e venda. Cara, você gerenciar toda essa complexidade técnica não gera valor, né? Não gerava valor. Exato. Até determinado momento. Então, imagina que você fez todo esse processo, você configurou tudo bonitinho e tal, comprou a máquina, não sei o que lá, demorou 6 meses de projeto, botou o teu produto no ar, seu produto deu super certo, ele triplicou a quantidade de usuários. É outra dor de cabeça. Você precisa dobrar a infraestrutura. Começa todo esse processo de novo e nisso você tá perdendo o cliente. Então... Era um problema dos dois jeitos, né? Deu super certo, vamos comprar mais máquina. Você já viu o grito distante lá do engenheiro de infra. Ele, não, você ouvia lá do outro andar, né? E se desse errado, parabéns. Você gastou uma grana gigantesca. O prejuízo foi monstruoso. Quando ainda dava até pra aproveitar os servidores em outros coisas, projetos, né? Até dá. E se você fosse uma empresa de médio porte, onde esse foi um investimento considerável, o que acontece? Então você tinha um risco muito grande atrelado a essa operação. E aí lá em 2006, a Amazon falou, opa, eu já aprendi a fazer isso, vou criar uma divisão separada que só faz isso, uma empresa que só serve para fazer isso, que eu vou ter profissionais especializados em fazer isso e vou vender isso como serviço. Ao invés de você, empresário, vir aqui e fazer todo esse processo, comprar 12 máquinas, instalar, parará, eu vou te cobrar por uso. Eu compro isso, instalo, deixo tudo pronto, faço a gestão desse negócio e você me paga pelo uso. Se eu usou um dia, me paga um dia. Se eu usou 30 dias no mês, você me paga por 30 dias. Então eles invertem a cadeia de valor e falam o seguinte, ao invés de você fazer um investimento inicial muito grande para ver se a tua ideia vai dar certo, se o teu sistema vai funcionar e tudo mais, eles jogam esse risco pro outro lado, do tipo, cara, me paga aqui pelo que você tá usando e foca em construir um negócio que é legal, foca em construir o teu produto. Se ele der certo, eu vou ganhar dinheiro junto contigo, porque se ele der certo, você vai crescer o uso. Exato. Ao invés de usar um servidor, você vai usar 10. Ao invés de usar durante 5 dias no mês, você vai usar durante 30. Então, eles dividem o risco, porém, eles dividem o ganho contigo também, porque a partir do momento que você cresce, eles crescem junto. Então, eles fazem uma mudança no modelo de negócio que é fantástica, assim. Isso pensando em 2006, ninguém tinha olhado para esse mercado e a Amazon sai, assim, tranquilamente com uma grande vantagem nesse mundo. Eu vi aqui, por exemplo, quem fala da história da internet, tem as famosas hospedagens. Quem conseguia ter um site, colocava um site numa hospedagem. Se você não sabe o que é uma hospedagem, ele simplesmente te aloca um espacinho bem pequenininho num servidor que ele já tem onde você coloca seu site. Isso não é bem o que... Isso seria o que era o protótipo da nuvem, da cloud, mas ao mesmo tempo não é, porque a nuvem, ela te dá também a beleza da expansão, né? O seu negócio cresce na medida da sua necessidade, né? Eu sei que tem críticos que vão dizer, não, mas a cloud é cara, a cloud é complicada, a cloud me cobra por hora ou cobra por transação. Então, mas é o que... Esse resumo que eu dei no início do podcast, falando, não, compra o servidor, instala e compra. Eu te falo, quanto tempo, assim, é igual avião. Eu acho que todo mundo conhece aquela história, né? Por que o avião, ele para, limpa e vai embora? Você não vê o avião que você chega, por exemplo, numa conexão, eles não guardam ele na garagem, dá ali, né, dá uma revisãozinha. Normalmente eles limpam e ele vai embora de novo. Porque as companhias aéreas, se não me engano, falam que avião parado é prejuízo. O avião, ele voa, não sei se é isso, ele voa 24 horas por dia, né? Praticamente, né? Computador, cara, não muda basicamente nada. Computador parado dentro da caixa é prejuízo. Ele tem que rodar 24 horas por dia. Não o seu desktop, não tô falando que você falou com o seu notebook, né? Não precisa correr no quarto, ligar o notebook e falar, não, você está me dando prejuízo. Mas servidores, quando você pensa nessas máquinas, elas são caríssimas, ela tem que se pagar. Se você não deixar ela ligada pra ela fazer alguma coisa, enquanto ela tá em tempo de setup ali, que ela tá... Putz, você tá jogando dinheiro no lixo. E é muito caro, esses recursos são caros. E tem uma coisa que a gente não falou, né, Gustavo? Assim, tem outro probleminha. O seu computador hoje, pensa o seguinte, nesse seu laptop que você tá usando agora, que você tem na tua casa ou na tua empresa, quantos anos ele tem? Ele já tá lento, por acaso? Ou você já teve uma máquina que tá lento? Os servidores, eles ficam lentos também? Ficam, né? Sim, você tem que atualizar. E aí, como é que faz?
Aí você tem que fazer um plano de compra de memória, compra de troca de disco, tem todo um plano de manutenção igual um plano de manutenção de carro. E acontece igual o meu computador, por exemplo, que chega numa hora que o cara da loja lá fala assim, desculpa, não dá mais, tem que fazer de novo? Acontece com o servidor também? Sem dúvida, exatamente o mesmo processo. Então, olha que interessante, você compra a máquina, gasta uma fortuna e acredite na gente, servidores são caros. Ela roda por um tempo, ela tem todos os problemas que ela pode ter, ela queima, ela precisa de um lugar físico e o lugar físico é especial pra ela. E depois de um certo tempo ela começa a dar, ela ainda fica ela chega num ponto que você tem que substituir. Você tem que jogar fora e comprar outra. Lógico que todo mundo vai dizer, quem manja de finanças, os CFOs que ouvem a gente, ou contadores vão falar, não, mas eu amortizei em 5 anos ali, né? Mas olha que interessante, é um recurso extremamente caro que depois de 5, 6 anos talvez tenha que jogar ele fora, né? Ele nem continua gerando lucro pra você, dependendo, né? E essa inversão de valores, né? Ao invés de você ter um investimento muito grande na entrada e você ter um investimento pequeno e poder testar, criou um efeito no mercado que talvez é um dos efeitos mais importantes que a gente teve pro boom das startups. Pro segundo boom ali pós da bolha.com. Bolha.com. Né? Que é o seguinte, antes quem tinha dinheiro para construir um produto digital? Quem tinha dinheiro para comprar essas máquinas e tinha uma barreira grande de entrada porque não era barato. Com essa entrada do pay-per-use, né? Você paga só pelo que você usa, que é o conceito que a Amazon fundou lá em 2006 com a AWS, o custo de entrada no mercado ficou muito barato. Então agora você não precisava ter $40 mil, $30 mil para comprar um servidor. Você podia gastar $150 e botar teu produto para rodar. E se ele desse certo, você gastava mais 150. E se desse muito certo, você ia gastar 5 mil, 10 mil, 20 mil, até os 40 mil. Mas para você gastar os 40 mil, você muito provavelmente já tinha crescido, já tinha gerado uma base de usuários, enfim, de clientes que te ajudaria a pagar esse custo. Então ele quebra essa barreira de entrada, né? Ele quebra a barreira de entrada e tem uma outra coisa também que ele empodera o desenvolvedor de uma forma que nunca existiu antes. Se o desenvolvedor quisesse ser proativo e começar a trabalhar sem servidor, o máximo que ele podia fazer é trabalhar no próprio computador dele, que normalmente não aguentava rodar a aplicação num todo. Imagina, gente, quando você tá falando de uma aplicação web, às vezes não é só uma... Porque a gente precisa explicar uma coisa, né? O servidor é a máquina, mas existem também as aplicações que rodam dentro da máquina, né? Que são os servidores de aplicação, né? Entenda que, por exemplo, assim, o seu site ele roda dentro de um outro aplicativo que tá rodando dentro de um servidor, que é uma máquina, né? Esse aplicativo normalmente a gente também chama de servidor, né? É só para não ficar confuso, né? A máquina física, ela é um servidor, né? Mas nós temos também as aplicações que rodam dentro do servidor. Então, um servidor web, por exemplo, uma aplicação web, o que ela faz? Ela roda as suas páginas web. O desenvolvedor podia até tentar instalar isso no computador dele para emular o servidor físico. Muitas vezes o computador dele não aguentava. Hoje com a cloud, o desenvolvedor ele tem a capacidade de criar e deletar um servidor inteiro, uma máquina inteira, né? Em minutos. Ele provisiona, né? Ele pede, olha, cloud, eu quero um servidor assim, tanto de memória, tanto de disco e tanto de CPU. Aí ele instala todas as aplicações que ele quer ali. Depois ele pega o código-fonte dele, joga dentro dessas aplicações e, magicamente, temos o produto digital. Não deu certo? Ele deleta tudo e começa de novo depois. Quanto que ele gastou? Talvez $50, $100, se foi muito caro. Se for muito caro, às vezes dependendo do custo por minuto da máquina, às vezes ele gasta assim, tipo, $20 ou $10 num teste que ele fez. Então, você empodera o desenvolvedor, você quebra a barreira de entrada para qualquer um conseguir ter seus servidores, né? E poder instalar suas aplicações ali dentro. Então, assim, a cloud, ela mudou muito a dinâmica do mercado, né? E ela habilitou essa inovação e essa experimentação com custo muito barato, que era o que não se tinha antes. E aí, isso gera várias ramificações, e a gente chega lá daqui a pouquinho, que ela muda até o processo de trabalho dos times de tecnologia. Mas voltando um pouquinho para nossa história, cara, 2006 a Amazon lança isso. Cara, isso aqui é o futuro, vou apostar, vou criar uma empresa só para cuidar disso. Demora 2 anos pro Google ir lá e lançar a versão dele, que é a Google Cloud. Então, em 2008, o Google vai lá e lança a Google Cloud. Mais 2 anos se passam, em 2010 a Microsoft fala, opa, isso aqui é interessante, vou lançar a minha também. Cara, o lançamento da Cloud
da Microsoft é um ponto-chave de virada da empresa para um outro mundo, que a gente já falou em outros episódios, mas esse é um dos marcos de quando a empresa de fato se transforma e ela passa a entender o que é a internet e como é que ela vai gerar dinheiro em cima disso. Mas vejam, passam-se 4 anos até que os principais players de mercado estejam presentes com essa tecnologia ou com esse conceito de tecnologia. E nisso, cara, o mundo tá explodindo de startup, de teste, de experimento, porque ficou barato experimentar, né? Ficou barato criar tecnologia e é o que aconteceu, que a gente viu todas essas startups surgindo ali dos anos 2005, 2006 até 2015, 2020. É um volume gigantesco de empresas. Depois a gente entra numa outra era de transformação, mas se você pensar nessa década, nesses 15 anos, de 2005, 2006 a 2020, cara, a grande transformação que a gente teve foi embasada por esse custo baixo de experimentação em tecnologia, né? Sim, o que muda muito ali, quem fala, tem um livro até uma recomendação aqui, é o livro do Ash Maurya, que ele chama Running Lean. Eu não sei se tem tradução para português, mas ele é muito bom e ele fala sobre esse processo de desenvolvimento de baixíssimo custo, né? Que as primeiras etapas do desenvolvimento do seu produto você tem que rodar no mais barato possível. Nessa modalidade de cloud, como a gente falou, e hoje existem, né, Gustavo, hoje se a gente for falar nos modelos que existem mais modernos ainda, que existem os scripts que eles chamam de infra as a code, ou infraestrutura como código, um desenvolvedor, ele é capaz de deletar e recriar todo o ambiente de uma aplicação digital. E pensa o seguinte, são servidores web, servidores de bancos de dados, servidores de firewall, ele consegue fazer tudo, assim, ele roda o script, deleta e cria de novo. Ah, deu errado. Roda o script, deleta e cria de novo. Mas assim, ele provisiona os servidores e deleta os servidores, assim, numa velocidade... De forma automatizada. E assim, o desenvolvedor tá só fazendo teste, tá? Ele só tá vendo se o script não dá pau. Ele nem começou a trabalhar, ele falou, não, tá, o servidor tá certo. Ah, não, esse servidor aqui, ó, eu não consegui acessar. Eu acho que criou... Ah, olha só, eu escrevi o nome do usuário errado. Ele pega, ele deleta toda a infraestrutura da rede. Ah, inclusive de rede também, né? Eu tô falando muito de máquina aqui, de servidor, mas tem a rede, tem todo... Aí você vai pensar, pô, mas é virtualizado? Sim, porque as máquinas que todos os servidores que você cria numa cloud, eles são virtualizados, eles não existem fisicamente. Quando você utiliza um recurso de uma cloud, você não aluga um servidor específico, porque senão não existiria servidor para tanta gente. A virtualização de máquinas, de servidores é uma coisa sensacional. Você quase não tem diferença. Hoje em dia você pode comprar GPUs gráficas, você pode comprar placas gráficas. Você pode falar, olha, eu quero um computador, mas que ele tenha uma placa gráfica com essa potência. Ou você pode criar ele com mais memória, com mais CPU. Putz, eu preciso trabalhar com dados. Nossa, é uma coisa que precisa muito ele vai ter muito consumo, por exemplo, de CPU para fazer cálculo. Ou ele precisa de uma emulação de placa gráfica, né, que é a GPU. Ah, então tudo bem, então eu vou pedir com uma placa gráfica mais, porque eu vou fazer meus processos de data science ali. E tudo isso muito, muito rápido e muito fácil de ser construído, né? Quando você joga isso para um serviço digital, você tem essa facilidade de automação e isso criou uma transformação no mercado de tecnologia, que antes, tecnologia era muito dividida entre software, desenvolvimento Exato. E infraestrutura, né? Eram equipes separadas, eram estruturas completamente separadas e tinha um handover muito grande, né? Tinha uma troca de bastão muito grande entre esses times e essa troca de bastão às vezes dava problema de comunicação, problema de cair a peteca. Às vezes, 95% das vezes. O time de desenvolvimento falava que terminou, mas que não tá funcionando porque a infra não tá boa, a infra falava que não tá rodando porque o código era ruim, então tinha essa estrutura organizacional dentro dos times de tecnologia que era muito forte. Com essa transformação, como ficou fácil criar infraestrutura, você não precisava mais ir lá parafusar o servidor, né, a blade do servidor no data center, qualquer um podia criar essa infraestrutura. E aí criou-se o conceito do que é o DevOps. O que é o DevOps? É o desenvolvimento com operações. Essa é a soma das duas coisas. Então, passou-se ao invés de ter uma área de dev e uma área de ops, de tecnologia... Você juntou e virou DevOps. Você juntou e virou DevOps, virou uma coisa só. Então, o cara que escreve o código é o mesmo cara que tem que garantir que esse código vai para produção na máquina certa e tudo mais. Criou até um profissional novo, né? Porque antigamente, quem que você tinha? Você tinha o front-end, que é o desenvolvedor do front-end, e você tinha o desenvolvedor do back-end. Hoje nós temos um cara que a gente chama full stack. O full stack, o que ele faz? Exatamente o que o Gustavo acabou de falar. Ele consegue
sozinho fazer, provisionar toda a infraestrutura e também programa. Ele consegue programar nas 3 frentes. Ele trabalha nas infraestrutura, no back-end e no front-end. Pra ficar fácil, ele cria o servidor, ele cria toda a parte que sustenta a interface e ele cria a interface. Ele vai de ponta a ponta, por isso que ele é a pilha completa, né? Ele é o full stack. Então, essa outra transformação, né, que quebrou esse paradigma da organização dos times de tecnologia, ela cria uma segunda transformação que é o que impulsiona o mercado de startups e o mercado de serviços digitais, que é, antes era muito caro e difícil de você entrar no mercado. Beleza. A Cloud foi lá e falou, não, agora é mais fácil, tá mais barato, é mais tirei essa barreira pra você. Barreira. Qual que era a outra barreira? Cara, o time de desenvolvimento terminou o que tinha que fazer e não consegue colocar na infraestrutura. Com essa simplificação e com essa junção dos papéis, agora fica muito rápido você criar um produto e botar pra testar. Então você diminui o tempo entre construção e entrega. Inclusive você tem até o conceito da integração contínua, né? A gente não vai entrar muito nisso, porque aí vai ficar muito denso. A gente pode fazer um episódio sobre DevOps mais pra frente. Porque a ideia desses episódios, tem esse episódio, tem o episódio de microserviço. Por que a gente faz isso? Porque você é gestor, você é empresário, nós sabemos que um dia você vai dar de cara com isso. Alguém vai falar de microserviço, alguém vai falar de DevOps, alguém vai falar de cloud. Putz, é aquele manual básico que você precisa saber pra não ser enrolado? Manual básico de sobrevivência. O manual básico de sobrevivência com o cara de tecnologia. Mas é isso aí, por exemplo, o que é integração contínua? A integração contínua é que o desenvolvedor hoje, com as ferramentas que ele tem, ele é capaz de lançar correções e novas funcionalidades o dia todo. Tinha uma regra que falava que o Facebook, que era líder nisso, ele chegava a ter 400 publicações em produção durante o dia. O que quer dizer isso? Quer dizer que o time de desenvolvimento dele alterava o site do Facebook 400 vezes por dia e você nem percebia. Aí quando quebra, ele volta. Ele consegue voltar numa velocidade tão grande que as pessoas nem percebem. O quem percebe acha que foi só um mau carregamento, um mau funcionamento, você carrega de novo e volta. Então, essa segunda transformação que foi, enquanto antes um processo de construção de uma nova funcionalidade levava, sei lá, vou chutar aqui, 1 mês, com essa otimização ele passou a levar 15 dias. Então você tem uma velocidade de entrega de tecnologia muito maior. Então, junta essas duas coisas e vamos tentar entender o impacto que isso tem no mundo dos negócios, né? Então, antes era, sei lá, você gastava muito dinheiro, vou chutar aqui, uns 90 mil reais pra fazer um setup de uma infraestrutura simples. Fácil, você gastava fácil isso. Então, você tinha uma barreira de entrada. E aí, você gastava ali 1 mês, 2 meses pra fazer o setup disso e tudo mais, botar pra funcionar. E a hora de desenvolvedor é cara, né? Você tinha uma hora de desenvolvedor, você ia colocar o teu produto pra funcionar dentro de 6 meses, se tudo desse certo. Do dia que você abriu o projeto pro dia que você colocou ele para rodar. Pensa que agora, com a entrada dessa tecnologia, desse paradigma de cloud, você não tem mais barreira de entrada, porque você não vai gastar nada de antemão, você só vai gastar a partir do momento que você usar, então teu custo de entrada passa a ser 0, e o teu tempo de entrega, que era de 6 meses, passa a ser 3, né? Que você tem ali o tempo de desenvolvimento, teste, mas você diminuiu pela metade. Então, em 6 meses, eu consigo fazer 2 testes, eu consigo lançar o meu produto, ver se ele funciona, se ele não funcionar, eu jogo fora ou faço alguma alteração, arrumo ele e em 6 meses eu já tenho um produto que tá funcionando, enquanto no modelo anterior, dali 6 meses eu ia lançar e ver se funcionou. Pra ver se dava certo. Hoje você consegue ter, lógico que tem controvérsias no que eu vou dizer, mas assim, você consegue ter algum software funcionando no primeiro dia. Nem que seja a página do bem-vindos, estamos desenvolvendo alguma coisa. No outro modelo, não, você não conseguia lançar absolutamente nada. Então pensem que ali nesse ano, vamos chutar aqui 2010, que é quando essas tecnologias, principalmente a da Amazon, já tá um pouco mais madura, você reduziu o tempo de entrega, você reduziu o investimento, e aí, se vocês olharem no gráfico de nascimento de novas startups, é quando realmente a gente tem um boom de novo de startups nascendo, de uma série de experimentos e o mercado se transformando com muita velocidade. Então, quando a gente olha para o mundo de venture capital e startups, principalmente no Vale do Silício, mas no mundo inteiro, grande parte do porquê isso foi possível está atrelado a essa tecnologia de computação em nuvem, de cloud computing. Sem isso, muito provavelmente a gente veria um cenário bastante conservador e com uma velocidade de mudança muito menor, né? Porque essas coisas que a gente está dizendo, por exemplo, de você fazer 500 mudanças no seu site em um dia, com esses procedimentos que a gente tem sobre de máquina, dificuldade de compra, não se faz assim. É engraçado, assim, o conceito do desenvolvimento ele mudou demais, né? Mas assim, pra quem conhece do início dos anos 2000 e tá vendo hoje aqui, se você conseguisse teleportar uma pessoa daquele dia pra hoje e falasse, olha, a integração, por exemplo, o desenvolvimento é feito basicamente quase assim, ó, o desenvolvedor aperta um botão, ele lança, roda teste e já põe na produção. A pessoa, não pode, tem que ter aqui
rodadas extensivas de teste, a gente vai fazer um laboratório, vai colocar na área de homologação, a gente vai ver se tem um defeito. Isso levou, assim, mas você vai falar, mas o que levou a isso, né? Por que o modelo... Porque o mercado tá numa velocidade tão grande que se você voltasse, por exemplo, ao paradigma do início dos anos 2000, não dá, esquece, você não consegue seguir o que é hoje em dia, né? Não, você não consegue atender a velocidade. Não dá. E aí tem aquela discussão, né? Será que a gente tá nessa velocidade que a gente tá hoje e a tecnologia se adaptou, ou ela foi quem catalisou e quem possibilitou que isso acontecesse? Eu tenho uma opinião de que se a gente não tivesse esse paradigma de computação em nuvem, muito provavelmente a nossa taxa de inovação ia ser muito menor, porque era caro entrar, era difícil experimentar e levava muito tempo. A gente ia continuar vendo os grandes nomes. Quem sempre fez era quem sempre ia continuar fazendo. Então provavelmente você ia ter um computador ainda, o seu notebook ia pesar mais que o teu desktop. Pode esquecer banco online, pode esquecer qualquer coisa, né? Isso aí, por exemplo, que foi vamos botar aí 12, 13 anos, isso aí ia levar mais de 20. Ou mais até, porque assim, se você vê o desenvolvimento, se você vê a evolução da tecnologia dos anos 80 aos anos 2000, a gente teve uma evolução do mesmo modelo, né? Porque nos anos, antes de ter o computador pessoal, que ele não era basicamente uma máquina de jogo, porque por muitos anos, por exemplo, você vê os computadores nos anos 80, eles eram, computadores pessoais, na real mesmo, eram videogames. Eles vendiam videogames que a desculpa pros pais irresponsáveis é que era uma máquina, olha, dá pra fazer um gráfico aqui, olha que interessante. E por que vem com joystick? Não tô entendendo. É porque era um videogame, aquilo era uma curiosidade. Algumas pessoas conseguiam, sim, ter aplicações melhores, mas se você queria um computador de verdade, você tinha que ir numa universidade ou numa empresa. E você tinha um terminal, não era nem um computador, porque o computador mesmo, ele ficava dentro de uma sala. Conforme a computação foi mudando, mas você vê assim, era o mesmo modelo, mas sem grandes variações do tema. Ali nos anos 90 a gente já costuma ter, já tem os servidores, tudo, mas no início dos anos 2000 é isso. É servidor, data center. Quem pode ter um data center? Quem pode dar data center é uma empresa que tem muito dinheiro. O máximo de computação que você pode ver distribuída era quando você ia na padaria e você tinha o sistema da padaria lá que controlava o caixa. Era o máximo, assim, máximo. Ou você ia em alguma loja de varejo que você tinha aquele terminal que o cara digitava lá, controlava o caixa, tinha uma tela, que mesmo assim não era bem o servidor. Você tinha uma máquina central que tava... então assim, era pra quem tem muita grana. Não tem como. E, nossa, a partir da cloud a coisa foi assim... Qualquer pessoa consegue criar um serviço digital. Hoje em dia, se você quiser, existem clouds das mais complicadas até as mais simples. Nas mais simples, com meia dúzia de vídeo no YouTube, eu garanto que você consegue chegar numa cloud, fazer seu cadastro, criar um servidor e instalar, por exemplo, uma aplicação que corta anúncios pra você ver no seu browser quando você tá navegando de casa, rodando na nuvem. Dá pra fazer. Você vai penar quem não conhece, vai sofrer um pouco, mas consegue fazer. Isso antigamente era impossível. 100% impossível. Você tinha que comprar um computador e colocar debaixo da tua mesa. É isso. Não tinha opção. E aí, então, essa transformação ela habilitou, cara, uma variedade de novas aplicações, de novos experimentos, que é o que a gente viu dominando o mercado de tecnologia até os dias de hoje. E é como provavelmente na sua empresa ou no seu negócio, é como deve funcionar hoje em dia. Sem dúvida. Eu não preciso nem ser um gênio para dizer sua aplicação funciona em alguma coisa, em alguma nuvem. Exatamente, a não ser que você tenha o teu servidorzinho ali embaixo da mesa, o que hoje é bastante raro, né? Então, em resumo, vamos tentar simplificar aqui ao máximo o que é essa história de cloud computing pra gente não esquecer. No fim do dia, é o data center de alguém que você tá alugando. Pra você. É isso. Ponto. Tecnologia por trás é isso. Alguém lá que se especializou em gerir e construir data center te aluga um pedaço daquele tempo, daquele computador que ele vai te emprestar. Aí dentro daquele computador ele consegue criar espaços virtuais para vender, e é isso, ele vende lotes de processamento, é isso que ele faz, ele te vende, compra aí a máquina, custa 1 centavo por hora, pode usar aí, faz o que você quiser, é isso. E ele te vende esse aluguel. E aí, o que essa tecnologia possibilitou? Qual foi o impacto dessa transformação? Barateou o custo de entrada e simplificou e reduziu o tempo de desenvolvimento. Com isso, você vê o boom de aplicações e de produtos digitais que dominaram o mercado até hoje. Então, se a gente pensar no qual foi a tecnologia mais impactante ali dos anos
2010 aos 2020, agora há pouco, 2006, né, que nasce a Amazon, mas isso de fato se populariza ali para 2010, essa foi a transformação mais importante, assim, na minha visão. Ela é um habilitador, né? Ela foi um habilitador de praticamente quase tudo que a gente tem hoje, né? Exato. E aí, acho que isso cria uma base super bacana pro que vem pela frente. E olhando um pouco pra frente, acho que tem duas tecnologias que vale ficar aqui de sinal, a gente sempre fala de sinal pra ficar de olho, que é o seguinte, tem o próximo passo da tecnologia, que é você construir produtos digitais sem precisar escrever código, que é o no-code, a gente já falou isso em alguns episódios aqui, vale ressaltar, e não tem como não falar de inteligência artificial, que isso é o que está movimentando o mercado. Então, para essa próxima década que a gente está vivendo, talvez até menos, porque o mundo está mudando muito mais rápido, acho que pelos próximos 5 anos, esses são os dois assuntos que devem dominar a pauta e provavelmente são os dois assuntos que vão trazer mudanças profundas na forma como a gente faz negócio com tecnologia. Sim, principalmente IA. A IA vai transformar do negócio mais simples ao... É impressionante. Ela vai do mais simples até o mais complexo. Ela vai mudar a forma. É engraçado, né? Mais uma vez a tecnologia tá mudando a forma como a gente trabalha, só que agora numa amplitude que talvez jamais imaginada. Antigamente ela tirava o trabalho de uma pessoa que fazia um trabalho repetitivo. Hoje em dia ele tá ali quase que pau a pau com qualquer profissão que tenha. Até substituindo em alguns casos escrever código, né? Até o trabalho de desenvolvedor fica mais fácil com inteligência artificial. Então, para quem aproveitou a onda da cloud lá nos anos 2010 e quer ficar de olho no que vem pela frente, fica de olho em no-code e inteligência artificial. Quer se aprofundar? Escuta os outros episódios que a gente falou sobre esse assunto. É que tem bastante coisa lá e a gente deve voltar a falar desses assuntos mais para frente. A gente fecha aqui hoje esse bate-papo sobre cloud, da onde nasceu e quais foram os impactos no mundo dos negócios e de produtos digitais. Espero que vocês tenham gostado. Salva o podcast para receber os próximos episódios e até uma próxima. Valeu! Um abraço!